Olá, estamos ao vivo aqui, nossa live que hoje, depois de um bom tempo, voltamos à nossa casa, porque a gente tem feito muitas lives. Eu particularmente tenho participado de lives quase todo dia com alguns amigos e hoje particularmente é uma live bem diferente, então sejam bem-vindos, o pessoal está entrando, estamos começando agora e muito legal você estar aqui comigo. Faz tempo, né, que eu não faço live aqui no meu canal. A verdade é essa, eu tenho feito tantas participações, né, e a gente, hoje, eu e o Roberto, que eu costumo fazer quase toda semana, né, a gente faz aí com uma periodicidade muito grande, e a gente tem feito muito no canal dele, e aí então hoje eu vou ser anfitrião, muito legal vocês estarem aqui com a gente. Roberto já entrou, vamos pedir aqui a participação do Roberto. Cadê Roberto? O legal sim é que a gente realmente aprende a trabalhar ao vivo nas mídias, né? Porque quando a gente faz televisão, aí na televisão a gente às vezes grava. Olá, tudo bem? Vamos ajustar a câmera agora aqui, porque agora com a tua entrada dá uma mudadinha aqui. Vamos lá. Pronto, deixar um pouquinho mais Boa para noite a cima. todos. Boa noite, Ari. E aí, tudo bem? Prazer te receber aqui no meu canal. A gente tem feito as últimas lá na tua página, né, no teu canal, e agora a gente fazendo aqui vai ser muito legal te receber. Hoje eu sou anfitrião, então cuidado, hein, que eu vou te fazer umas perguntas que eu não faço quando eu vou. Quando eu te visito, a gente faz lá no Roberto, eu fico mais discreto. Hoje eu estou preparado para fazer aquelas perguntas que nunca ninguém faz pra gente, sabe? Como é a pergunta de 1 milhão, que a gente usa lá no Pessoas de Sério, Valor. ótimo. Muito legal. Muito bom. As perguntas mobilizam, né? Aliás, eu trabalho muito com perguntas. Quando a gente constela, quando a gente faz terapia com os pacientes, a gente usa muito perguntas. Mais perguntas do que respostas. Porque elas Sim, mobilizam muito da pessoa, né? exato. E eu já vim com uma camiseta aqui, ó. Respira. Então, a gente vai falar sobre algo que é importante, né? Sempre a gente falando sobre inteligência emocional, gestão da emocionalidade, neurociência, desenvolvimento humano, afinal é a nossa praia. E eu sempre falo, quando eu estou por aí nas entrevistas, várias situações, sempre falo, e hoje eu tive uma reunião, comentei de você, né? Que assim, a admiração, né, que eu tenho por você, não só pela pessoa incrível que você é, mas também pela formação, né? Então, quando a gente fala, poxa, eu me considero uma pessoa inteligente. Aí eu vou lá, olho do lado, vejo o Roberto e falo, caramba, ainda tenho muito para aprender, né? Mas muito prazer É estar contigo isso. aqui. Você, para Realmente, mim, eu vou retribuir, né? Porque você falar uma coisa dessa. Você, para mim, é um exemplo, um profissional de ponta e aprendo muito com você. Então, acho que é uma troca saudável que a gente faz, muito bacana. perfeito. Por isso que a gente se dá bem, então, né? A gente está sempre aprendendo. Eu acho que esse é o conceito também que permeia um pouco o autoconhecimento. E um monte de gente bacana entrando, dentre elas já tem aí interagindo com a gente. No Instagram é legal por causa disso, que as pessoas comentam. Então, vamos respirar, vamos tranquilizar, porque eu e o Roberto, a gente tem todas as razões para falar calma para você, porque eu e ele, a gente tem um projeto calma e a gente tem levado esse controle de ansiedade e muitas outras coisas que vêm junto com isso, né, com a calma, porque para a gente calma é qualidade de vida. Então eu queria começar justamente falando sobre isso, né, sobre o projeto Calma, e aí a gente não esquece, né? Então a gente já antecipa, a gente já começa com merchandise aqui na nossa live, faz de conta que é um programa de televisão. Então, eu Avisar, queria, né? queria deixar o convite para vocês para irem lá no site www.projetocalmo.com. É um site bem simples, mas tem uma informação muito importante, que para muita gente que estava aí na época de pandemia cobrando, né, e a gente foi muito cobrado para voltar a fazer as atividades, tal, principalmente as atividades presenciais, e aí no dia 4 de dezembro a gente vai realizar um workshop em São Paulo, aí perto de você, na capital, para quem é daí de fora, sabe que São Paulo é um polo, né, uma metrópole importante, e a gente vai realizar o Projeto Calma. Quem é da Baixada, né, tem muita gente da Baixada que assiste a gente também, embora a gente esteja no Brasil, no mundo inteiro, pela internet,
mas para quem é de Santos vai poder subir a serra para fazer o nosso workshop que faz mágicas. A gente trabalha um monte de coisas bacanas, talvez um dos conteúdos mais completos que tem, né? Além daqui, né, do Respira, além da respiração, também tem outras coisas muito legais, pilares. Eu estava até revendo, desculpa estar me alongando, Roberto, mas estava revendo os depoimentos das pessoas que fizeram o workshop, né? Que estão lá alguns depoimentos no site e tal. E eu vendo pessoas que fizeram o treinamento e os depoimentos pensando, caramba, a gente fala de coisas tão simples, né? Porque às vezes a gente está falando para pessoas sobre neurônio, né? Sobre sinapse, sobre inteligência emocional, sobre coisas que não são sofisticadas, né? Não são tão complicados de entender. Claro que a mente humana é complexa, é óbvio, mas a gente fala de uma forma tão simples às vezes, e aí eu me venho na cabeça sempre, você sabe, já até sabe o que eu vou falar. Eu vejo você lá fazendo a dinâmica com biofeedback e as pessoas fazendo a dinâmica, eu pensando, meu Deus, olha isso, né? Ciência aplicada à inteligência emocional, porque tem gente que acha que a inteligência emocional é extremamente subjetiva, que a mente humana é extremamente subjetiva. Para a gente que trabalha, principalmente que estuda muito neurociência, poxa, a mente humana é super precisa. Até quando a gente fala de intuição, quando a gente fala da subjetividade do pensamento e da complexidade do pensamento, é tudo tão preciso. E aí é só estudar, só entender, e cada vez que a gente estuda vai ficando mais incrível, né, de ver, no teu caso, com esse universo da consciência sistêmica. Eu quando falo de neurociência, que é complexo, eu já fico bobo, né, com tudo que eu já li, aí quando vai para o teu universo da consciência sistêmica, que aí extrapola o cérebro humano, a verdade é essa, né, que aí sai do sistema nervoso, não só do cérebro, mas de todo o sistema nervoso nervoso central e tudo mais, aí eu fico pensando, meu, a gente realmente ultrapassou as barreiras. Tem gente indo para Marte já, e a gente aqui na Terra conseguindo entrar nas mentes e melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Agora eu vou deixar você falar. Eu prometo que eu vou falar pouco hoje, porque eu sou anfitrião, vou deixar as principais questões para você colocar, claro. Imagina, sempre é um prazer ouvir o Ari, né? Porque um campo vasto aí de conhecimento, também uma multidisciplinaridade, né? E o que você falou é verdade absoluta. A gente trabalhando esses anos todos com o Projeto Calma, estava vendo até ali uma foto no site, uma foto bem antiga, né? Minha foto lá de. Eu nem usava barba a gente já está novinho. Né? Estamos novinhos. E de repente, como você falou, a gente busca trazer para o universo das pessoas que hoje estão tão mexidas com essa pandemia, estão sofrendo tanto com transtorno de ansiedade. Enfim, todos os problemas que já vinham e com a pandemia se potencializaram assim demais, a gente trazer isso de uma forma tão prática, né? Trazer um conhecimento que é um conhecimento que a gente ama, né? Estudar, trazendo para uma prática muito simples de aplicar, né? Para as pessoas aprenderem olhar para essa teoria, mas principalmente saber que na prática existem métodos que a pessoa pode levar para ela para a vida toda. Então, através desse treinamento do Projeto Calma, conseguir atingir, né, algo tão importante como ferramentas, métodos, técnicas de buscar um equilíbrio emocional, de trazer a calma, de trazer uma paz para essa ansiedade. Claro que é multidisciplinar, isso não vai substituir um tratamento que a pessoa vinha fazendo com o seu médico, com a psicoterapia ou constelação, mas é um polo de agregação. A gente trabalha vamos dizer assim, com um projeto multidisciplinar, até mesmo interdisciplinar, se a gente puder falar dessa maneira, né? Sim. Mas isso é muito importante e tão funcional. E a gente tem acompanhado isso por muito tempo. Agora a gente estava há muito tempo, como você mesmo falou, aí devendo isso, as pessoas cobrando a gente em outras atividades, e assoberbado pela pandemia, você tendo que reavaliar e refazer, né, na faculdade, tudo online, criar um novo universo para um campo de ensino, eu trabalhando com a pandemia, com essas novas competências que a gente tem que desenvolver para ajudar as pessoas nesse momento de crise mundial, e a gente teve que deixar um pouco de lado, não dá para fazer tudo, né? A gente não é robô, Exato. Senão a gente perde Exato. a nossa calma também. Então a gente agora conseguindo assentar um pouco mais e
trabalhando esse retorno a esse novo normal, conseguimos aí abrir uma agenda para poder fazer esse projeto. Tenho certeza que, como os outros, até mais que os outros, vai ser um sucesso na questão de ajudar as pessoas que estão precisando, né? Exato. E uma coisa que a gente comenta muito, né, sobre uma pandemia, quer dizer, poxa, a gente tem aí uma quantidade muito grande de pessoas que se foram, né, no mundo inteiro, foi como o próprio nome fala, né, pandemia é global, mas ao mesmo tempo a gente tem uma quantidade muito maior de pessoas, né, que não só estão convivendo com o luto, que são milhões de pessoas convivendo com o luto, mas mais do que esses milhões convivendo com o luto, milhões e milhões de pessoas que estão convivendo com a ansiedade de ter ficado dentro de casa, porque existe um efeito colateral, a gente tem falado muito sobre isso, principalmente em artigos e na área acadêmica, publicando materiais, falando justamente sobre essa questão dos efeitos colaterais, das sequelas que vêm, não a pandemia em si, mas o confinamento e o isolamento. Por quê? Porque a gente sabe, né, que o cérebro aprende pelas nossas experiências, né? Então, assim, conforme a gente vai experimentando, a gente vai desenvolvendo e o cérebro vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Embora neurologicamente, fisiologicamente, o cérebro vai se formar até a fase adulta, aproximadamente aí 20, 22 anos, né? Então começa lá na infância e vem desenvolvendo, mas a gente vai, através da neuroplasticidade, desenvolvendo uma série de conhecimentos e de mudanças de hábitos, vamos dizer assim, ao longo da nossa vida. Quando você, de repente, fica 1 ano e meio, e aí vai fazer 2 anos, isolado, confinado, as experiências diminuem muito. Por quê? Porque a quantidade de experiências que o cérebro tem quando ele se relaciona com outras pessoas é múltiplo, né? Então eu estou aqui conversando contigo, mas aí daqui a pouco eu converso com o Marcelo, daqui a pouco eu converso com o Pedro, com a Maria, com não sei o quê, e aí a gente vai então multiplicando essas experiências. Aí de repente vem essa reclusão, e aí a gente vive praticamente numa solitária, né? Porque aí as experiências acabam virando multitela, né? E não experiências sinestésicas, experiências reais, e aí o cérebro então começa a ter uma série de restrições, e a gente sabe, né? E a gente já falou aqui em outras lives, eu vivo falando isso nas minhas palestras, até em MBA a gente outro dia estava discutindo essa questão da motivação, que é a experiência, a troca com as pessoas que são as melhores experiências. Aí eu vou começar, como eu falei que eu vou reservar as perguntas aqui mais porretas para você, já que eu sou anfitrião, e aí queria agradecer um monte de gente. O Deta colocou aí, ó, 2 feras, o Deta que é um feríssimo, tá lá na 107 agora fazendo resenha também, além do programa da televisão, também está na 107,7, segunda-feira, 20 horas, um programa muito bacana, tá lá ele e uma equipe incrível lá fazendo um projeto. Por sinal, a 107,7 agora subiu na pesquisa, saiu o último Ibope, estava lá numa posição já muito bacana e subiu 2 pontos, né, 2 posições, então tá em Santos, ela está em 4º lugar na audiência, Roberto, olha só que bacana. E aí aqui eu não estou nem fazendo merchandising, mas dizendo, né, que está cheio de novidades, então em vários horários com programas novos, então a rádio sempre reinventando lá na mão do Marcelinho, do Marcelo, de toda a equipe, então a gente está fazendo esse trabalho. E aí eu queria deixar para você, né, e agradecer todo mundo que está deixando as mensagens, mas eu queria passar para você o seguinte, esse confinamento, esse isolamento, essa restrição de experiências, tem como recuperar? Porque os educadores estão falando que pela primeira vez a gente vai ter uma geração que vai ter um QI menor do que o QI, ou seja, uma inteligência vai diminuir em relação às gerações por conta do excesso de tela, por conta de um monte de excessos tecnológicos, e aí a pandemia catalisou isso tudo, porque, claro, as pessoas confinadas para ter experiências com o meio externo foram através da multitelas. Como que você vê isso, Roberto? Eu sei que a pergunta é delicada e não é tão simples responder, mas aí você já fica 1 hora falando e eu fico aqui te admirando aqui na tua resposta. Olha, Ari, essa é a pergunta que eu tenho procurado responder muito, eu tenho dado muitas entrevistas sobre isso, né? Esse questionamento das consequências, das possíveis consequências, que claro que a gente vai observar se isso se comprova ou não com o tempo, né, com a experimentação mesmo, das consequências dessa modificação de vivência e de relacionamento que as pessoas estão tendo. Então eu digo assim, afetou? Afetou. Eu digo que para mim não afetou muito. Por quê? Porque eu continuei saindo, eu não parei um dia em casa, porque eu continuei trabalhando, Você trabalhou tanto na muito linha de mais. frente, na clínica.
Trabalhei muito mais na linha de frente, na clínica. Minha clínica não fechou um dia na pandemia. Não, você não vai fechar. As pessoas criticavam, falavam, mas você não está com medo da pandemia? Eu falei, olha, medo eu até estou, né? Como qualquer ser humano normal, medo não é uma deficiência, medo é um sinal de alerta que nós precisamos nos cuidar. E aí me cuidei, máscaras, shield, higiene e tal, mas as pessoas precisavam continuar sendo atendidas. Então, claro, afetou. Agora tem pessoas que até hoje ainda estão em casa. Você vê discussões, pessoas que não querem voltar ao presencial, jovens, adolescentes e adultos também. Né? Ah, o pessoal fala, não, afetou muito os idosos. Afetou os idosos, como foram colocados como principal grupo de risco no começo da pandemia, quando a gente não sabia nada, e óbvio que, né, pelas deficiências imunológicas, os idosos, eles sim são um grupo de risco, todos somos, mas eles talvez um pouco mais naquela fase, foram totalmente isolados e aí tiveram que ficar em casa, sem contato, muitos com as próprias deficiências da idade, né? Com aquela carência que tinha de funcionalidade, de movimentação, tiveram que acabar ficando, se virando com isso. Enfim, isso gerou sequelas. Nos jovens, demais. Eu acredito, eu hoje, observando, que a faixa etária que mais foi atingida foram os jovens. As crianças indo para a adolescência e os adolescentes. Por quê? Porque nessa fase, mais do que nunca, a gente sabe que o que nos enriquece muito é a interação social. Porque você falou no começo do cérebro, dos neurônios, das redes. A gente aprimora isso com convívio social. É como se a gente trabalhasse num cérebro coletivo, né? E um vai enriquecendo o outro. As experiências de vida, elas vão potencializando as redes neurais, os Principalmente nessa faixa etária, né, Roberto? Principalmente nessa faixa etária, porque a gente sabe que a construção social, do relacionamento tal, se passa justamente nessa fase da adolescência, principalmente, e realmente é uma perda cognitiva aí que pode comprometer. É, né? Demais, é demais. Eu sinto isso, eu percebo isso, né? Eu tenho filho adolescente também e vejo outros jovens e pacientes e famílias e pais que vêm consultar e vêm pedir orientação. Então, por isso que eu afirmo que essa faixa etária, para mim, foi a faixa etária mais prejudicada de todas. Numa fase em que o contato está construindo a neurologia desses jovens, né? O contato social, as interações, o aprendizado, o amor filia, que é com PH, né? Que é aquele amor em que a gente se conecta com o diferente, com novos modelos de mundo, de família, e os jovens tiveram que ficar fechados. E os pais em home office ou não, mas ali aquelas coisas, muitas vezes potencializando conflitos dentro de casa. Então, aí você fez a pergunta, vai dar para recuperar? Eu acho assim, não sei. Eu acredito que sim. Por quê? Porque, como a gente já tem esse conceito de neuroplasticidade, a gente sabe que o cérebro humano se adapta de uma maneira fantástica. Muito há décadas atrás, ou poucos anos atrás, a gente falava assim, o cérebro não muda nunca, acabou e pronto. Hoje a gente sabe que o cérebro continua se desenvolvendo. Algumas regiões do cérebro mais do que outras, né? Criando novas redes neurais, experiência, aprendizado, o que é mais do que isso, né? Então, eu digo assim, afetou esses jovens e todos? Sim, afetou. Vai deixar sequelas? Vai deixar sequelas. Vai deixar traumas? Aliás, o que são, né? As vivências negativas que geram experiências emocionais pesadas. São traumas. Os traumas ficam para a vida toda? Eles podem ficar, mas podem ser trabalhados num sentido, no movimento de curar os traumas e utilizar esse recurso para ampliar a resiliência com o tempo. Então, se os pais percebem que os jovens estão com essas questões, com esses problemas, com essas dificuldades, vamos buscar ajuda. Vamos levar esses jovens para terapia, vamos fazer o que for preciso para resgatar essa possibilidade de contato do jovem. Vai ficar com sequela? Possivelmente sim, mas o que somos nós humanos, se não pessoas que, né, somos um estereótipo de quem consegue passar por problemas, recuperar e se fortalecer. O que é a resiliência, a não ser isso? Essa capacidade humana de superar as dificuldades e crescer com elas e se tornar ainda melhor. Ah, mas isso deixa cicatrizes? Sim. Mas as cicatrizes são a prova da experiência. Né? Ah, eu vou apagar esse trauma, não vou lembrar disso. Não, mas então você não aprendeu. Se a gente apagar e excluir uma experiência, você não aprende nada com ela. Então vamos tomar a experiência negativa, vamos crescer com ela, trabalhar essa resiliência desses jovens, porque os jovens, mais do que nós, adultos e os idosos, todos, tem uma capacidade ainda maior de neuroplasticidade, de aprendizado, de potencialização. Então, se eu pudesse responder resumidamente, já falei tanto, né? Mas assim, vai deixar sequelas? Provavelmente sim.
É possível mudar e superar isso? Totalmente acredito que sim. Uhum. Dependendo do Aí tem um encaminhamento outro, que nós dermos para isso. aí tem um outro aspecto também que eu queria trazer, né, para o nosso bate-papo, que eu acho que tem uma participação tão rica aí, né, tanta gente. O bom das nossas lives é que normalmente a gente estoura a audiência, assim, né, a gente começa a ter muita gente passando, né, centenas de pessoas, aí a gente começa a alcançar um nível muito bom, e mais que isso, né, a qualidade, porque as pessoas interagem bastante, com colocações muito inteligentes, o que bastante nos lisonjeia, né. Mas eu queria trazer um ponto que é um ponto que a gente está vivendo em paralelo. É como se fosse um mundo paralelo. E aí eu vejo a colocação da Samantha, outras pessoas também, eu acompanho Eu batendo vi papo também. com Quero uma até pessoa. comentar. Exato. Que também tem uma questão que é paralela, que é assim, antigamente a gente tinha uma referência midiática que era assim, a gente cresceu, eu, por exemplo, cresci na frente da televisão, e a referência que eu tinha era o que a televisão me ensinava, muitas vezes. E aí eu tinha a referência dos meus pais, dos meus amigos, mas a mídia era efetivamente aquela plataforma que nos trazia o mundo, né? Então eu via o mundo lá fora através da televisão. E aí eu tinha minha casa, tinha meus amigos, o meu bairro. Agora, a gente tem essa mídia num verdadeiro colapso, se você me permite usar essa expressão, e aí não é uma crítica no sentido da plataforma em si, mas a verdade é que a gente criou, a sociedade, né, quando eu falo a sociedade criou uma plataforma onde muita gente consegue se expor, e aí ao mesmo tempo é uma plataforma que trabalha, por exemplo, a gente está aqui no Instagram, trabalha muito com imagem, né? E aí existe aquela imagem da perfeição, que eu costumo falar da ditadura da felicidade. E aí essa ditadura da felicidade, ela invadiu a nossa casa de forma muito grosseira, muito agressiva, por quê? Porque com a pandemia, a gente saiu menos de casa, viu menos o mundo real e ficou muito acompanhando por conta dessa audiência, por conta dessa rede social e eventualmente a mídia como um todo. Aí eu falo para você, Roberto, e aí faço um questionamento. Essa discussão, quase uma bipolaridade que a gente vê nas redes sociais, na mídia como um todo, onde a gente tem não lados antagônicos só, mas realidades completamente antagônicas. E um país e um mundo muito desigual, porque existem pessoas que estão assim nesse momento assistindo a nossa live porque no mínimo tem internet para assistir. E tem um monte de gente, milhões de pessoas que não tem de repente nem o que comer e fazem parte dessa mesma realidade. Aqui na rede social, a gente vê todo mundo bonitinho, tomado banho, tá com a camisetinha bonitinha, paletó, tal. E aí a gente sai na rua e de repente no conforto do teu carro passa por um monte de gente pedindo coisas, tal, que é o mundo real. A gente volta para a rua depois dessa pandemia, mais pobre de espírito, Roberto? Olha, a gente passa com o espírito mais machucado, talvez, mas eu acredito que mais rico de espírito. Agora, você colocou tanta coisa que eu não sei como é que eu vou responder, porque são muitas coisas dentro da tua fala. Né? Eu já Eu vou falei, procurar. eu sou anfitrião, tô te complicando aí, vamos lá. Olha, Para é você, assim. Deixa eu começar falando o que a Samantha colocou. Né? A Samantha por favor. Isso. é, foi aluna do Consciência Sistêmica, foi, né, Sim, sim, trabalhou do com você mar. também, né, Sim, no sim. Marca e tal, enfim. E ela coloca assim, e se fosse uma guerra, né? Porque na época da guerra as pessoas também conviveram com dificuldades, não tinham rede social para se comunicar como hoje. E ela fala assim, Sim, essa geração não tem força, sei lá como é que ela colocou nada, não tem resistência nenhuma. Eu vou dizer e que a avó dela passou por guerra e não ficou com trauma nenhum. Então, assim, existiram situações como a gente vive hoje. Hoje a gente vive na pandemia. A pandemia é uma doença global, uma doença mundial, que deixou todas as sequelas. Hoje a gente teve recursos para lidar com ela. Então, se os idosos ficaram isolados, eles podiam minimamente conversar com a sua família por um celular, tiveram até que aprender muitas vezes a tecnologia, que hoje já sabiam, que não sabiam, enfim. Mas nós tivemos recursos para usar. No tempo da guerra, com certeza eu acho que foi pior, né? Porque as pessoas não tinham esses recursos e muitas vezes o isolamento que elas tinham eram fechadas dentro de casa por causa que tinha bombardeio e risco de morte ali com uma bomba na cabeça. E muitos morreram até mesmo dentro de casa, né? Com racionamento de alimento, com risco, com vendo suas famílias morrerem, enfim, tantas coisas. Então a época de guerra foi pior? Não sei, cada época foi uma época. As pessoas sim. daquele tempo
passaram por essas vivências, e eu vou dizer assim, não conheço a avó da Samantha, né? Eu sei que meus avós passaram por essas experiências, a família e tudo mais. Será que não gerou trauma? Eu acho que toda experiência difícil gera um trauma. Talvez a gente não saiba. A gente não tem esse acesso a saber o que se passa dentro do coração, da mente, dessas pessoas que passaram por grandes coletivos, né, problemas coletivos. Quando vier as próximas gerações, dos nossos netos, bisnetos, eles vão falar, olha, lá para 2020 teve um conflito mundial, uma pandemia, uma doença, assim, mexeu com a economia, morreram milhões de pessoas, tal, e aconteceu muita coisa, na verdade é verdade, mas as pessoas tiveram trauma, não tiveram trauma, elas tinham internet, hoje a gente se comunica por telepatia, com aparelhos, sei lá o que vai ser daqui a gerações, né? Mas então, em 2020, as pessoas ficaram com traumas por conta disso? Sim, mas é um modelo, é um mundo diferente, é uma população diferente, com recursos diferentes. E todo mundo que passa por grandes questões, por grandes problemas coletivos, tem sim consequências. Eu acredito que todo mundo que passou por uma situação de guerra, só quem estava isolado, assim, nem tem notícia, mas se a pessoa sabe, olha, tem uma guerra, tem morrendo milhões de pessoas, campos de concentração, prisioneiros, fuga, resistência, país, tá? Algum trauma vai ter, é normal, faz parte do ser humano. Só que trauma não determina nada. E nem coisas boas determinam, é o que a gente vai fazer com aquilo que vai determinar o resultado da nossa vida, né? Então eu passei por uma guerra. É o significado da experiência, né? Exatamente. Por isso que a gente fala, né, que a fórmula da realidade, a gente fala na sistêmica, o que é realidade? Gente, realidade, assim, se eu e você estamos no mesmo lugar, participando de um mesmo evento, e vão perguntar para mim o que eu percebi, o que você percebeu, podem ser coisas antagônicas, assim, aparentemente incompatíveis. Mas a realidade, a forma da realidade é o fato vezes a interpretação. O fato é o que aconteceu. Realidade é igual. O fato foi o fato, vezes a interpretação. Então, o meu mapa de mundo é que vai determinar a minha realidade. Eu quero mudar a minha realidade, eu amplio o meu mapa de mundo. Sim. Como é que você faz isso? Faço terapia, constelo, leio, amplio minha consciência, procuro me conhecer mais coisas e vou mudar. E você estava falando da questão da ditadura da felicidade. O mundo de hoje tem essa questão das redes sociais, onde tem gente que posta e fala assim, não, isso tudo, minha vida é perfeita, é tudo perfeito. Semana que vem você vai ver, a pessoa está cheia de problema na vida real, ela mostrou alguma coisa. Ninguém quer mostrar na rede social, tem gente que quer, porque eu já vi, né? Se vitimizando em rede social, mostrando um monte de bagunça que todos nós temos. Mas todo mundo quer mostrar, na maioria, que a vida é perfeita, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu faço isso, mas isso não é vida real. E se alguém se iludir que isso é vida real, não é. Então essa ditadura da beleza bate muito com a positividade tóxica que a gente vê. Good vibes only, movimento. Pô, nada contra vibrar positivamente. Né? Vibrar positivamente é eu me contato com algo positivo, eu entro em sintonia com aquilo, ótimo. Mas isso quer dizer que não existe mais nada que eu tenha que cuidar? Não, está tudo perfeito, maravilhoso? E aí até aproveitar essa questão também, que eu coloco fazer um parênteses aí, do Good Vibes, né, essa coisa toda, também da autoajuda, né, da ditadura da autoajuda, que aí um monte de gente publicando um monte de bobagem, né, até sem fundamentação, e faz aquela ideia de que assim, você tem que estar feliz o tempo inteiro, você tem que pensar positivo o tempo inteiro, senão você está errado. E aí, assim, então quer dizer que você não pode ficar triste? Você não pode sentir gera luto culpa, por uma pessoa, né, que partiu? Gera culpa. Não, imagina, mas como é que pode? Você ainda se sente culpado e acha que está fazendo alguma coisa errada quando você está vivendo. Quando você está vivendo dentro dos seus parâmetros. E claro que a gente pode procurar melhorar e deve, né? Mas assim, é humano sentir tudo isso. No meio de uma situação, a gente está aí sofrendo, perdendo pessoas queridas, com problemas econômicos mundiais, políticos. Não, está tudo perfeito, só vibrações positivas. Vamos viver no mundo real? Isso não significa que a gente vai cair na depressão e ficar olhando só para o que é negativo. Resiliência significa viver todas as experiências, procurar tirar o melhor daquilo e aprender e se fortalecer. Não significa que não vai ter problemas, mas significa assim, eu posso, em vista dos problemas, procurar aprender com eles e achar uma maneira de solucioná-los, até que o próximo venha também. Né?
Eu gosto muito de fazer uma relação, né? E aí quem já me ouviu falar, fala, pô, ele só fala disso, né? Mas eu gosto muito de fazer a relação com que a gente fala do sistema límbico, né? Com a questão das reações emocionais, porque muitas das experiências, elas têm a ver com esse impacto emocional que tem e com a percepção dos sentidos que a gente tem. Mandando um abraço aqui, ó, a Drica falando com a gente aqui, colocando a questão quanto é necessária a nossa fala. Tá, obrigado, amor. Você é incrível, né? A Drica é uma das pessoas mais queridas que a gente conhece, né? Além de uma professora incrível, né? Uma pessoa sensacional também que tem uma experiência, muita coisa que já passou pra gente e a gente aprende muito todos os dias também com ela, porque além de amiga, também é colega de trabalho, uma profissional excepcional. Mas sabe essa coisa da inteligência emocional, Roberto? Para mim me vem a ideia dos impactos emocionais que a gente, até na Dianética fala enneagramas, né? Nas pílulas, nas células que ficam marcadas através das reações emocionais que a gente tem pelas experiências. Por exemplo, se eu estou aqui e ouço um comentário negativo de alguém, umas palavras duras, aí, de repente, essa experiência que eu tive, uma crítica, se essa experiência não me causou nenhuma reação emocional, muito provavelmente eu vou esquecer muito rapidamente. Mas se ela veio com recheio emocional, o que vai acontecer? Eu provavelmente vou lembrar isso para o resto da vida. Então, em geral, o rancor tem muito a ver com isso, né? Eu sinto rancor por causa de determinados estímulos, e aí vem gravado esses enneagramas que chega uma hora que a pessoa está super rancorosa porque ela está cheia de mágoas, está cheia de problemas, né, de ficar voltando lá para o passado, tal. Então ela fica o tempo inteiro vivendo e revivendo essas emoções negativas. E nem sempre luto, tá? Às vezes é a questão da crítica mesmo, pela crítica, e eventualmente a pessoa até tem uma vida razoável, uma qualidade de vida tal, e acaba se perdendo. Mas quando a gente está nesse momento que a gente está falando muito sobre essa questão da gestão da emocionalidade, da inteligência emocional e das emoções como um todo, eu gosto muito de falar algo que é bem simples, cara, mas que para mim é fundamental, que para mim mudou minha vida, é quando eu entendi que emoção é uma reação emocional. Né? Porque a gente fala muito das emoções, mas na verdade a emoção é uma reação de um estímulo. E aí, como você reage aos estímulos que acontecem contigo, vão, de certa forma, nortear toda a tua vida, ao longo do processo de experiências que você tem para chegar na fase adulta. Então, quando eu pego uma pessoa que recebe os mesmos estímulos, a gente ouve muito isso, mas poxa, eu criei meus filhos iguais, né? Poxa, o filho A e o filho B eu dei o mesmo tratamento, tal. Só que assim, como que cada um reagiu emocionalmente àqueles estímulos e de repente até para perceber que não foram tratados iguais. E aí de repente eu fiquei com a sensação de que eu fui preterido ou que eu fui o favorito, e isso só de dar esse significado gerou um valor emocional, e eu fui um filho diferente do meu irmão ou da minha irmã, por exemplo, né? Mas olha, Ari, isso aí, essa questão que você falou, né, de como a gente vivencia o rancor sendo algo assim, que me tocou na minha ferida narcísica, né? Como é que alguém conseguiu fazer uma coisa que me deixou assim para baixo, me colocou? Se eu não compro essa ideia, não tem nada a ver comigo, tudo bem. Se aquilo tocou no meu ego ali, aquilo pode gerar um rancor, uma mágoa, uma tristeza. Como é que fizeram isso comigo? Aí a pessoa fica presa na experiência do passado, que é a mesma origem de tantos problemas que a gente tem, a depressão, a mágoa, o rancor, a culpa, são emoções que nos movem para o passado. E quando a gente fala emoção, vem de emovere. Na verdade, a emoção, o significado dela é a gente poder utilizá-la para se mover para frente, para poder superar essa emoção. Quando a gente fica com uma emoção bloqueada, a gente não se emovere coisa nenhuma, a gente fica preso ali, rodando em círculo, sentindo aquela questão negativa. Então, gente, se está com uma emoção é um sinal de alerta. Significa que eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Não vou ficar rodando em torno da ferida. Eu vou usar isso. Não, senti rancor. Pô, então vamos olhar. O que isso me tocou? Todas as emoções elas precisam ser analisadas pela gente, não jogar embaixo do tapete. Eu vou olhar para esse medo, eu vou olhar para esse rancor, eu vou olhar para essa culpa e procurar fazer algo de positivo com isso, aprender o que isso me mostra
que tem a ver Inclusive, mesmo comigo inclusive e com vou as para frente. negativas, né? Inclusive com as negativas, né, Roberto? Não, com as negativas. Porque na Com as ditadura, negativas. na ditadura da felicidade, muitas vezes é colocado assim, é a positiva e a negativa, como se a emoção, a reação emocional positiva fosse boa e a reação emocional negativa fosse ruim. E muitas vezes, e eu faço treinamentos, a gente lá no Marca Pessoal vive isso o tempo inteiro, que é trazer reações emocionais negativas para tirar você da zona de conforto. Porque a pessoa na zona de conforto, ela não muda pela reação positiva. Não adianta eu elogiar uma pessoa e querer que ela mude. Porque se você está elogiando, é como se estivesse tudo bem. Às vezes eu preciso falar assim, cara, tá tudo errado com você. Eu preciso te provocar raiva para você, com a tua raiva, ir pro teu potencial. Né? E aí, então, entrar na zona de desconforto, às vezes, é sim sentir reações emocionais negativas também, né, cara? Certeza. Quando a gente constela, a gente faz isso, né? Claro que existem inúmeras técnicas de constelar, mas a gente busca trazer para a pessoa, através até de perguntas, não de respostas, como eu falei. Ei, o que você está vendo aqui nessa dinâmica? Ah, não, não, olha, o que você está vendo? Você falou que você está se sentindo bem, que isso está acontecendo de uma maneira adequada, e o movimento está mostrando o oposto. O Ao teu inconsciente contrário. está trazendo um movimento totalmente contrário do que você acha. Então não está Exato. sintonizado, não está sincronizado aqui. Então vamos olhar para a realidade hoje é essa. Mas lembra, a forma da realidade, eu acabei de falar, é o fato da interpretação. Vamos olhar para isso e procurar trazer o movimento. E outra coisa que você falou da questão dos filhos, né? Ah, os filhos são tratados iguais. Primeiro, não são. Porque quando você tem um filho, daqui a um ano, dois ou cinco você tem outro, você não é igual. Então você não vai tratar o filho igual. Os pais já são outros pais. São os mesmos, mas são pessoas diferentes. E outra coisa, mais importante ainda, quando a gente trabalha com a sistêmica, a gente vê isso. E quem é aqui do curso, tem vários alunos do curso aqui, sabem, a gente faz em vários módulos dinâmicas assim. Coloca os pais entre os filhos na ordem de chegada. Porque quando você entra na ordem de chegada, na hierarquia do sistema, cada filho tem uma função. Diz assim, ah, eu amo todos. Não, amo todos. Mas claro que você pode ter sintonias, preferências. Ah, não pode falar isso. Pode, porque é verdade. Uhum. Não, eu amo todos os filhos iguais. Não é tudo igual. Gente, cada pessoa é diferente. Os pais são diferentes. Os pais têm sintomas, sintonias, afinidades, emoções. E os filhos, nós como filhos, entramos em funções diferentes do sistema. Se você tem gêmeos, fácil dar o exemplo, tem gêmeos, né? Geralmente um vai ser o oposto do outro. Por quê? Porque cada um vai ter que ocupar o seu lugar. Não tem como eu fazer, eu sou gêmeo, inclusive até univitelino, de repente com uma genética muito semelhante, quase total, mas na vida aquelas pessoas entram em funções diferentes. Então cada filho tem o seu, um vai ser o bonzinho, um vai ser o ruinzinho, um vai ser o inteligente, outro vai ser o com problema de inteligência. Um vai ficar grudado, o outro vai fugir, vai separar. Isso é fato, é normal. Olha na família que vocês vão ver. E o que é legal de pensar na questão dos filhos, claro, independente de ter nascido no mesmo dia, né, na mesma hora ali, é pensar que as experiências que você tem com um, sendo pai, né, os pais, são experiências que vão te trazer um determinado aprendizado e o outro, outros aprendizados. Né? A gente vê muito isso, por exemplo, quando existe um tempo entre um e outro, né, que é mais comum. Então, assim, você tem um filho e aí você tem uma experiência com aquele filho. Eu ouço muito isso. E aí, de repente, no segundo, você não vai cometer os mesmos erros que você cometeu primeiro. Eu ouço isso direto, as pessoas falando. Não, com o meu segundo eu já fui diferente. O meu primeiro eu mimava, o segundo já não mima. Só que é uma percepção pelo olhar dos pais. Mas às vezes os filhos estão enxergando completamente o oposto daquilo que você está falando. E aí eu fico pensando assim, nossa, como assim? Né? Eu tratei os meus filhos iguais e eles têm essa percepção. Eu ouço muito isso no Marca, porque às vezes eu tenho oportunidade de ver as pessoas, irmãos fazendo em grupos diferentes, e eu ouço os dois irmãos, a sensação que dá é que eles estão falando de pais completamente diferentes, mesmo sendo o mesmo casal. Né? São completamente diferentes. E além disso que a gente falou, tem outra questão que as pessoas normalmente também não sabem. Cada filho que chega, cada pessoa que chega no sistema, ela traz identificações sistêmicas com outras pessoas. De repente eu venho identificado com uma dinâmica que foi da minha avó, que teve tal dificuldade, que teve tal trauma, e eu me identifico com aquilo, sem saber. O meu irmão, minha irmã, que pode ser gêmeo univitelino, pode ter diferença de anos, não importa. Ele vem identificado com outras questões. Nós
Teorias da psicologia falavam assim, uma teoria falava assim, nós temos uma folha em branco. Gente, isso é totalmente errado, não existe folha em branco. Você vê um bebê, nasceu pequeno, ele já tem os seus movimentos. Um é mais irritado, outro é mais tranquilo, outro é afoito, outro é amoroso. Cada um traz alguma coisa. O que é isso que se traz? É uma carga genética, são as heranças transgeracionais positivas, traumáticas, são afinidades, são identificações com padrões sistêmicos. Todo mundo vem com a sua carga. E não é à toa que isso acontece, é para que a gente possa se desenvolver, aprender com aquilo, isso não é para ficar sofrendo. Ninguém vem para ficar sofrendo. Aí falaram da situação de pessoas de rua, pessoas à margem da sociedade. Então eu vou te dizer assim, né, para a pessoa que colocou isso é uma questão delicadíssima. E quando a gente fala, muitas vezes isso não fica bem entendido, a gente não critica, a gente não está julgando. Quando a gente olha através da sistêmica, a gente olha para dinâmicas e padrões. Pessoas que vão para a rua, por exemplo, você pode pesquisar, você pode conversar, você pode olhar. Geralmente vão por padrões emocionais, por dificuldades emocionais, por traumas não solucionados, por dores da alma. A pessoa acaba naquela vida. Assim como outras questões, como acaba em relacionamentos ruins, como acaba em dificuldades financeiras, como acaba com problemas de saúde. Geralmente o emocional não solucionado, vivido de uma maneira disfuncional, para não falar doentia, que todos nós vivemos isso, ele vai causar consequências, vai fazer com que a gente, sem perceber, escolha caminhos não saudáveis, tome decisões, abra portas que não vão ser as melhores para a gente. Sim. Por quê? Porque isso tudo está inconsciente. Sim. A gente precisa trazer para a consciência para mudar. Eu gosto muito daquele gráfico do Mihaly, né, que traz essa coisa do 40% do teu bem-estar, da tua felicidade, é genético. Tem a ver com os padrões dos teus pais e da família, aquela questão da ancestralidade. Mas assim, você tem 40% que é isso. Então, assim, claro que você tem essas heranças e elas estão lá. Só que assim, 20% é o meio que você vive e 40% é a tua intenção. Eu gosto muito sempre de trazer isso, por quê? Porque às vezes a gente fica tentando jogar a culpa para os pais em coisas que não tem a ver com os pais. Às vezes tem a ver com as escolhas que você está fazendo pelas tuas intenções. E aí quando a gente fala de processos cognitivos na área mental, que é a área superior do cérebro, e aí a gente não está falando de sistema límbico, de emoções, a gente está falando de consciência, muitas vezes a gente está fazendo aquilo lá consciente de que a gente está fazendo aquilo. Por isso que a gente brinca muito que fala, poxa, eu gostaria às vezes de ser ignorante para não saber o que eu sei. Por quê? Porque às vezes, quem estuda, no nosso caso, estuda muito comportamento, a gente vê muito isso, né? Às vezes você não queria machucar uma pessoa e machuca. E você sabe que machucou. E às vezes era melhor você ser ignorante de não saber nada do que você sabe. E aí, de repente, talvez você ficasse vivendo mais livre, mais liberto, porque em alguns momentos pode ser que o conhecimento traga para você muitas dores. Por isso que a gente está nesse tema dessa live, falando justamente sobre essa questão, né, do bem-estar e não da ditadura de sempre estar bem, que é diferente. Eu estou feliz o tempo inteiro, para começar a pensar o seguinte, não, eu estou bem, mesmo nos dias que eu não estou feliz, mesmo nos dias que eu não estou com as melhores reações emocionais. Eu estou frustrado porque aconteceu alguma coisa. E aí, de repente, isso me gera um pouco de ansiedade. Ok, tá tudo certo. Amanhã pode ser que você esteja melhor e assim sucessivamente. Então, a gente tem que começar, por isso que eu gosto muito desse tema gestão da emocionalidade, a gente tem que começar a administrar as nossas reações emocionais. Para isso, conhecer. Eu, quando estou com raiva, de repente eu trabalho melhor. Às vezes a raiva me impulsiona, me potencializa. E aí então, você vai trabalhar numa empresa que o teu chefe te impulsiona o tempo inteiro pela raiva e te gera os melhores resultados. De repente. E aí alguém que pega leve contigo, você não produz nada. Já parou para pensar que às vezes você anda mais no negativo do que no positivo? E aí a gente está falando de ditadura assim, eu não posso ficar negativo, eu não posso estressar, eu não posso ter ansiedade, eu não posso ter angústia. Por que não? Qual o problema de ter um pouquinho de ansiedade? Que aí é o que a gente está falando hoje. Será que a ansiedade também não pode ser positiva, por exemplo? Quando a gente utiliza para o autoconhecimento, pode ser positiva sim, para a gente aprender a não mais vivenciar esse padrão ou superar, né? E aí a próxima ansiedade vai ser um olhar diferente.
E você colocou umas questões aí, né, que, assim, eu vou até anotando para não esquecer de falar, porque Não, você falou da muitas. questão da ignorância, que muitos falam, né, ignorância, tem até um ditado que fala, ignorância é uma bênção. Eu discordo, eu discordo. Porque, assim, Não, claro, também, que se também eu sou discordo, claro. ignorante, eu sei que você discorda, com certeza, mas tem muita gente que concorda, que acha que assim, não, se eu não souber, para que eu fui saber disso? Porque a gente brinca, né? Uma vez que viu, não dá para desver. E, Por na verdade, sinal, assim, a Roberto, ignorância. só fazer um parênteses, né? Eu não só discordo, como é a principal justificativa da procrastinação, né? De não querer ir por essa jornada do autoconhecimento. Né? Exatamente. Quer dizer, quando eu alego que eu não sei, eu também não mudo, não é? Então, se eu fico ali na minha ignorância no sentido de ignorar, de não conhecer, Sim. né? Uhum. Eu não mudo. A consciência é o oposto da ignorância. A consciência, você ampliar a consciência, você olha. Pô, mas eu não sabia que tinha um problema, agora eu sei. Quer dizer que eu estou ampliando meus problemas? Não. Eu estou abrindo caminho para soluções, lembra? Solução. Se a gente consegue perceber que tem essa questão, eu posso trabalhar para solucionar. Então, a ignorância não é uma bênção. E outra coisa que você falou que, nossa, gente, que isso é o resumo do resumo de tudo, né? As pessoas que culpam os pais. Olha, eu vou falar uma coisa, baseado no conhecimento sistêmico. O Hellinger fala isso. Quem culpa os pais vai ser sempre infantil. Uhum. Né? Vai ser sempre infantil. Porque tem pessoas que falam só assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, porque minha mãe fez isso, meu pai não fez aquilo. Então, a pessoa que se mantém assim, numa posição de vitimização, a vítima não tem poder de mudança. Eu sei que falando isso, isso toca na ferida de muitas pessoas. E já tocou nas minhas também. E toca na de todo mundo, né? Por quê? Porque quem são os nossos pais? São seres humanos, né? Hoje eu consigo olhar para essas questões e eu ver e atendo pessoas todos os dias com essas dinâmicas, né? De culpar os pais, de falar tal. E se a pessoa fizer isso, ela fica presa. Porque se qualquer coisa, culpa dos pais, culpa da política, culpa do chefe, culpa não sei o que lá, eu me coloco, se o outro é culpado, eu sou inocente. O inocente é vítima. A vítima não tem poder de mudança. Sim. E, especificamente no caso dos pais, a única coisa que eu posso ter dos meus pais é gratidão. Ah, você fala isso porque seus pais são isso, não foram aquilo, não me maltrataram. Não importa se os pais abusaram, maltrataram. Gratidão por quê? Por eles terem feito coisas doentias? Não. Gratidão pela vida. Agora, se eu for adulto, tem até uma postagem que foi no meu Instagram que o pessoal repercutiu muito, né? Que é assim, adulteça. Gente, eu só posso mudar se eu adultecer. Adultecer significa o quê? Parar de culpar os pais. Uhum. Pegar esses pais, que são seres humanos, que podem ter sido muito doentes, podem ter sido muito saudáveis, não importa. Agradecer pela vida. Obrigado, estou aqui, agora eu cuido. Né? Agora eu cuido, agora eu adulto, eu vou ser meu pai e minha mãe. Ah, então você não está... Não, eu sou meu pai e minha mãe na função hoje de cuidar da minha criança. Porque hoje, se eu sou adulto, cronológico, quem tem que cuidar da minha criança interior ferida e traumatizada sou eu, adulto. Não vou dar isso na mão de ninguém. O psicoterapeuta vai me ajudar a ampliar essa consciência. O constelador também vai me ajudar. Por sinal, nesse ponto que você toca agora, fazer uma defesa aqui, porque nesse ponto que você toca, muitas vezes essa percepção que você toca, e eu sei que tem algumas pessoas aqui que fizeram curso, né, de constelação tal, e tem um conhecimento muito ampliado de consciência sistêmica, é onde muitas vezes as pessoas pegam um trecho do Hellinger e interpretam como se falasse assim, ah, você foi molestado pelo seu pai e tem que agradecer ele porque ele fez isso. Você foi estuprado e tem que agradecer o estuprador. Isso é de uma ignorância, né, gigante, porque isso assim, é na prática... Porque na prática a pessoa está pegando um fato, né? Pegando uma coisa que é super importante de a pessoa entender, até do ponto de vista do subconsciente, e trazendo para uma interpretação cômica até. Né? A verdade é essa, quando fala assim, ah, então você vai agradecer. Não é isso, né? É muito pelo contrário. Às vezes a gente fala, poxa, a pessoa cometeu um crime, você não vai agradecer a pessoa por ter cometido um crime. O crime ela vai ter que pagar e se ela for culpada e for processada e for, por exemplo, no caso de um país que tem pena de morte, pô, aquela pessoa lá foi morta na cadeira elétrica tal, porque cometeu um crime e tal, na época do nazismo, por exemplo. Dá para agradecer ao nazismo? Claro que não. Mas do ponto de vista do comportamento, da mente humana, esse conceito de gratidão ele é muito mais sublime, muito mais ampliado do que efetivamente a questão pragmática ali daquele ato em si. E esse é uma coisa...
um problema que eu vejo da crítica que tem, por exemplo, ao texto do Bert Hellinger é muito grande, né? Porque muita gente que acaba Muitas pessoas acusando, fazem isso, né? e isso Essa dói na distorção. gente, né? Nós que conhecemos a constelação, que trabalhamos com isso todos os dias, já fiz, sei lá, mais de 2.000 constelações, atendo pessoas. Eu percebo, assim, a pessoa que fala isso está numa ignorância total, achando que está falando algo, talvez até ela acredite, né? Tem gente que faz para aparecer, é óbvio, e às né? vezes por Na maldade, carona e da às vezes forma da por... constelação. Às vezes por maldade, às vezes por ignorância. A pessoa que realmente faz por ignorância, se você chega e fala assim, olha, tem tanta gente boa trabalhando com isso, se você quer conhecer melhor, participa. Eu já convidei pessoas que detrataram a constelação, falei, vem participar do meu grupo de estudo, te dou convite para você participar, você não precisa nem pagar. E você vai conhecer realmente que é. Vem participar de um grupo de constelação para você ver se a gente absolve os criminosos, qualquer bobagem dessa que se fala por aí, ou se interpreta mal a fala do Hellinger. As pessoas fazem isso porque elas não conhecem. Só que muitos usam na maldade, né? Porque querem aparecer. Você conhece gente que faz isso, eu também conheço. Sim. E eu deixo com a pessoa. Eu deixo cada um com a consequência dos seus atos e das suas escolhas. Você quer ir por... E o Hellinger falava isso, né? Como é que você toma boas decisões? Fazer boas decisões é tudo que te leva para o mais. Tudo que te leva para o mais. Às vezes até para mais trabalho, para mais problemas, mas que você possa olhar e solucionar. Se você faz coisas que te levam para o menos, para crítica infundada, né, para processos de raiva, para diminuição, isso não está no caminho, no sentido da vida. Sim. Então a gente deixa, né? Até porque eu também vou por uma outra linha, até para não focar só na constelação, né, constelações familiares, mas, por exemplo, se seria mais ou menos a mesma, fazer um paralelo, a pessoa criticar a psicologia positiva porque trabalha as virtudes, as forças de caráter. Aí seria assim, não, que absurdo trabalhar forças de caráter, virtudes das pessoas, imagina, tem que tratar. E, na verdade, se a gente for pensar no trabalho do Mihaly, do Seligman e de todo mundo, a gente vai pensar o seguinte, pô, a psicologia positiva, a última coisa que ela é ingênua. Né? Ao contrário, talvez seja uma das últimas tecnologias que surgiu dentro do campo da psicologia, é a psicologia positiva. As mais novas, né? Mais novas. Agora, quem quiser criticar, vai chegar e falar, ah, pô, os caras são tudo positivistas, aí já coloca lá o positivismo como sendo psicologia positiva, e aí distorce tudo, como lá atrás distorceram também o coaching e tantas outras coisas que infelizmente acaba acontecendo. Mas como a gente tem um tema, e tem muita gente, assim, a gente já bateu o recorde de audiência nesse momento, porque já passaram por aqui muitas pessoas e muita gente deixando mensagem, é muito legal. A Drica até fala para deixar gravado. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou fazer uma crítica à plataforma. Essa plataforma é muito legal, mas ela não deixa gravado o chat. A gente grava o vídeo depois lá no IGTV e a gente não vê os comentários. E às vezes, até porque a gente está debatendo, a gente não pode ficar olhando o chat e acaba perdendo uma passagem ou outra para até depois poder responder no particular. Então eu vou deixar aqui um convite para vocês. Como a gente está aqui no Instagram do Ari Brito, quem não percebeu ou quem não segue, segue lá também o Roberto Debski. E aí, se vocês tiverem questões, pode mandar mensagem tanto para mim como para o Roberto, porque tem algumas questões que foram colocadas e que às vezes, por exemplo, você não é aluno do Roberto ou não é aluno do Ari e tal, não está seguindo um outro, pode mandar lá, não precisa nem seguir. Se você quiser, manda mensagem e coloca lá, olha, eu queria perguntar isso, ou eu fiz uma colocação na live que não me responderam, tal. Será um prazer enorme, isso é importante pra gente, porque a gente quer justamente alcançar as pessoas com essa qualidade, e aí a gente estuda a vida inteira, né? Eu sempre brinco, né? Eu e o Roberto, a gente compete quem que tá fazendo mais curso, fazendo treinamento, a gente conecta uma pós na outra, a gente sempre tá estudando. Por quê? Porque a gente já entendeu que o caminho da jornada é esse, assim, a gente tem que, autoconhecimento não é ficar falando frases feitas de livro do Napoleão Hill de 1929, né, que é um bom livro, só que a gente está em 2021 e aí a gente pode dizer nesse momento que Napoleão Hill já está um pouquinho ultrapassado, então vamos falar de coisas um pouquinho mais atuais, né, pelo menos trazer aqui para o nosso século, acho que é importante, tá bom? Então, com exames que tem hoje, ressonância magnética funcional, que a gente consegue desenhar o caminho da sinapse e os caminhos que os neurônios fazem em cada área, em cada reação emocional, em cada atitude que a gente tem, não dá mais para a gente ficar no faro imaginando que é uma coisa ou outra, porque está tudo aí tátil, né? Está tudo muito forte. E aí, como eu já falei no início da live,
o trabalho que é desenvolvido com biofeedback é incrível porque ele mostra isso lá no telão, durante o Projeto Calma, quando você está fazendo lá o workshop, você vê lá e você fala, meu, como pode? Né? Como as emoções mudam, né, todo o organismo da gente. Né? Todo, literalmente todo, inteiro. Imagina Cada célula. se o Freud tivesse esses recursos, né, Ari? Porque o Freud falou assim, ele mesmo, lá em 1900, ele falava assim, que a ciência ia se desenvolver e novas descobertas iam aparecer, e ele era um neurologista, né? E aí, com os recursos que ele tinha na época, ele desenvolveu tudo aquilo. Se ele conhecesse biofeedback, tomografia de pósitron, ressonância funcional, né? Enfim, o que ele não faria hoje. Então são assim, aqueles pioneiros gigantes que a gente tem que se apoiar no ombro deles, né? Para poder enxergar além, a gente sobe no ombro deles para poder ver um horizonte mais distante, né? Sim. Gente, a tecnologia muda, o conhecimento se amplia e a gente hoje em dia, com toda a possibilidade de conexões que a gente tem, você quer pesquisar alguma coisa, tem pessoas fazendo trabalhos simultâneos de temas semelhantes, aí você pega aí a nova psicologia positiva e tal, você fala, pô, mas tem gente que critica, mas tem gente que critica tudo. Né? Não tem problema em criticar. A crítica construtiva é positiva, porque ela aponta para locais que precisam ser aprimorados, tranquilo. Né? Agora, sim, a gente entende isso porque o paradigma da medicina e da psicologia, as convencionais, ainda muito mais utilizadas do que esses novos recursos, são aquelas que são focadas na doença. Então, você vai no médico para tratar a doença, você vai no psicólogo para tratar a doença psicológica. Mas, assim, quando você pega novas tecnologias que buscam trabalhar a prevenção, a promoção da saúde física e mental, isso é novo. E o novo, até sedimentar, passa por uma série de críticas, ridicularizações, e com o tempo ele mostra que era algo verdadeiro e profundo. Então a gente não precisa ter medo disso, né? Preocupação, porque a verdade ela sempre prevalece. Inclusive a gente pode citar, né, quando dou aula de filosofia, né, na pós, principalmente eu falo muito do pensamento aristotélico, que ficou durante 1.600 anos falando que a Terra era o centro do universo e ninguém mudava e ridicularizavam quando falavam, não, mas não é o centro, tal, poxa, acho que é o Sol, sistema solar, tal, mandavam queimar, né? Então, assim, durante muitos anos, não eram 10 anos, né? Durante 1.600 anos, a gente tinha o pensamento aristotélico como sendo lei, né, como sendo norma. Quem pensasse diferente era queimado. Aí vem hoje uma pessoa e fala assim, isso aí é bobagem. É que nem hoje falar de intuição, né, dos 7 sentidos, intuição e premonição como sentidos táteis também. Aí a gente fica assim, poxa, mas teve uma época que as pessoas falavam do sexto sentido como sendo um sentido feminino. Né? E hoje a gente sabe que as emoções, por quê? Porque era muito ligado às emoções. Hoje que a gente está vendo um momento que o homem também pode se emocionar, né? Ainda bem, né? Sentir emoções e poder externar essas emoções, a gente está vendo um momento que às vezes as pessoas falam, essa geração é mimimi. Né? Não, esse pessoal é muito sensível, as novas gerações são muito frágeis. Tal. A gente acaba rotulando, veja como a gente está julgando. Né? Quem disse isso? Né? Minha filha é mais frágil do que eu? Aí a gente está falando, poxa, agora as pessoas vão ser menos inteligentes do que a nossa geração por causa da multitela. Será? Será que esse é o nível de julgamento que a gente merece para essa sociedade que está vindo aí, que é o nosso futuro? Né? Eu, por exemplo, discordo. Né? Eu, quando leio esses artigos, eu já fui também entrevistado, acho que até na Super Interessante, tal, falando disso, eu falo o seguinte, o grau de inteligência da sociedade como um todo não está diretamente ligado só ao desenvolvimento tecnológico, ao contrário, até porque a gente sabe, aí citar o Harari, né, do Homo sapiens, que a gente está criando uma geração de inúteis. Por quê? Porque não adianta eu formar um engenheiro ou um cara que vai trabalhar operando uma máquina, que isso o robô vai fazer, e esse cara vai estar desempregado. Então, estabelecer competências como pensamento crítico, comunicação, clareza nas ideias, criatividade, vão ser super importantes. Então, o robô ainda não é criativo. A gente é criativo. Só que aí a gente tem que desenvolver essas competências. Então, tem que tomar muito cuidado, porque os rótulos é que fazem, inclusive, o tema dessa live, justamente essa preocupação, a gente toma muito esse cuidado para não rotular, porque na prática, se a gente também estiver julgando as pessoas achando que a geração mimimi é uma geração ruim, ou que o lado A ou o lado B, hoje a gente está vivendo esse lado no país da discussão política, tal, ideológica, e assim, a verdade é que grande parte está discutindo ideologia até sem fundamento, só seguindo, né, algumas ideias e ideologias muito superficialmente. E aí a gente tenta uma mobilização popular
que também é bastante crítica, porque aí de repente as pessoas estão falando lá, vou julgar o presidente, ou então vou julgar o outro lá, o oposto, a oposição e tal, e aí a gente não está vivendo. Né? Aí a mesma coisa em relação às reações emocionais. De repente, assim, qual é o problema de eu estar triste? Hoje eu não estou bem. Qual é o problema? Tá tudo bem. E aí isso é entender a inteligência emocional. E não chegar e falar, eu vou fazer marca pessoal, depois que eu fiz o marca pessoal, depois que eu considerei, eu fiz o curso do Roberto, agora eu vivo feliz. Aí chega um dia, a pessoa ficou triste, aí fala, o curso do Roberto é uma porcaria, não funciona. O curso do Ari é uma merda. Tipo, eu fiz lá, um mês depois, eu me deparei com um problema, perdi meu emprego e tal, acabou tudo, esse curso é uma porcaria. Como assim? Né? Quer dizer, o que você tirou daquele final de semana, daquela imersão? O que você tirou de um curso, né, de consciência sistêmica? Será que só isso, né, você está fazendo um curso para ser feliz ou para entender a tua jornada? Né? Para entender que você tem um propósito, para entender qual é o sentido da tua vida, o que você está fazendo aqui, aí é muito mais ampliado. Né? Eu acho que isso que é importante. Então, assim, ditadura já era. A Drica está falando, né, que concorda. E, Drica, como a gente vivencia, né, no dia a dia, o mundo da universidade, quantas ditaduras que a gente já não viu, né, ao longo desses quase 30 anos aí dando aula, vendo várias ditaduras. Porque teve um momento que, para ser diretor de arte tem que ter tais comportamentos, para ser planejador tem que ser tais comportamentos, para ser jornalista tem que ser de esquerda. Será? Né? Será que tem que ter esses rótulos? E aí a gente vive esses rótulos e, infelizmente, a gente julga as pessoas que estão na nossa volta. Né? Esse é um grande problema. Olha, a quantidade de comentários que tem aqui, Roberto, eu vou falar para você que nunca imaginei que ia ter tanta coisa. E assim, coraçãozinho, então, olha só a quantidade de coraçõezinhos que sobem na tela. Eu nunca recebi tanto coraçãozinho como recebi. Eu, de verdade, fico lisonjeado, porque eu fiquei pensando, poxa, eu vou receber, né, uma visita aqui do Roberto, eu estava preocupado, falei, poxa, será que vai ter gente? Porque às vezes você convida uma pessoa, né, e aí, por exemplo, eu convido lá um cara para dar uma palestra na faculdade, de repente não tem aluno. Né? A gente passa vergonha, porque fala, caramba, convidei esse cara aqui, que é um cara super top tal, e tem um grupo pequeno de alunos, por qualquer motivo. E hoje eu vou falar para você que eu estou orgulhoso da nossa audiência, porque a gente está falando com um monte de gente e esses coraçõezinhos subindo enchem de orgulho. A gente não está fazendo isso pelo reconhecimento, certamente, todo mundo já acompanha a gente há um tempo sabe disso, mas que coraçãozinho é bom, né, Roberto? Gostoso, né? Gostoso de receber. E claro que quem está aqui, que de alguma maneira tem alguma sintonia com aquilo que a gente fala, né? E está em busca, são buscadores como nós, né? E é tão importante olhar para essas pessoas, porque nós que fazemos esses movimentos um pouco diferentes do convencional, nós não somos convencionais, nós somos anticonvencionais, vamos dizer assim, né? Eu, como médico e psicólogo, eu trilho caminhos que não são os mais convencionais dentro da medicina e da psicologia. E, enfim, tá tudo certo, é o caminho que eu sinto afinidade, como assim você também, dentro da área acadêmica, você busca conhecimentos que não são os mais convencionais na área acadêmica. E tá tudo certo, não é porque a gente é melhor, ou nem porque é pior, nem porque porque a gente é assim, é diferente. E aí, você estava falando das ditaduras, né, é como se assim, tudo tivesse que ser desse jeito, nada, tem que aceitar esse jeito. Se a gente fosse assim, se todo mundo aceitasse o mesmo jeito, e tivesse o mesmo pensamento, a ciência própria não evoluiria. A gente não descobriria coisas novas. Né? E aí, a própria questão da ditadura, hoje a gente sabe a importância da ciência, ainda mais vivendo no mundo de hoje, mas tem a ditadura da ciência também. Isso não é científico. Gente, baseado em quê? Porque a ciência ela tem vertentes tão amplas que você querer, por exemplo, fechar dentro do paradigma científico cartesiano uma ciência do humano, né, do psicológico, não vai funcionar. E as pessoas querem trazer essa comparação que não cabe, que não bate. Exato. Isso é uma falta de conhecimento. Então, a ditadura da ciência também é algo perigoso. A gente deve sim usar a ciência, mas saber do que aquilo trata. Então, é muito importante ampliar essa possibilidade. Vou dar um exemplo. Eu acredito aqui que muita gente não conhecia. Há pouco tempo eu não conhecia a história de um médico chamado Ignaz Semmelweis. Você conhece? Semmelweis, a história dele assim, é incrível porque ela mostra o preconceito e a ditadura. Semmelweis era um médico do começo do século XIX, 1800 e tanto. Ele era um médico famoso, conceituado,
E chamaram ele para descobrir, vou falar rapidamente a história, que a gente já está avançando no tempo, para descobrir Não, mas pode falar, mas pode falar. Que as gestantes estavam tendo infecção puerperal. Elas pegavam infecção no parto, morriam elas, morriam os bebês e tal. Ele foi investigar o que estava causando isso. 1800 e pouco, pouquinho, século XIX. Não se conhecia ainda a questão dos germes, dos micro-organismos, das bactérias. As bactérias. Né? E ele foi observando. Ele observou, ele não tinha recurso, microscópio para ver bactérias, nem sabia que isso existia. As pessoas achavam que eram os fluidos, que era o ar, que era a pestilência, enfim, tantas coisas que nem sabia o que era exatamente. E aí ele foi observando. E ele tinha contato com 2 hospitais. Um era o Hospital dos Médicos e outro era o Hospital dos Pobres, que Mineiras. Então ele viu que ele constatou, e aí tem a questão que a Eliana colocou, das evidências, olhar as evidências. Ele constatou, ele evidenciou que no Hospital dos Médicos morria mais mulheres do que no Hospital das Enfermeiras. Mas como assim, né? Os médicos estudaram mais, ele foi pesquisar. O que aconteceu no Hospital dos Médicos? Ele viu que os médicos tinham status, quanto mais sujo estava o avental deles, de sangue, de secreção, quer dizer que eles tratavam mais pessoas e eles eram mais os bambam, né, da época. Então, os médicos não se lavavam, não lavavam a mão, vinham com a mão suja de outros locais, do necrotério e tal, e vinha lá fazer o parto das mulheres. Óbvio que ia dar infecção puerperal e as mulheres e os bebês iam morrer. No Hospital das Enfermeiras, por alguma razão, elas limpavam mais, tinham mãos mais limpas, cuidavam da higiene e tal. Então, o que ele falou? Não sei o que é isso, mas eu sei que se você lavar as mãos, você vai ter melhores resultados. Ele começou a falar para os médicos, tinha que lavar a mão e tal. Os médicos gostaram? Não. Eles bombardearam de hábito, os Semmelweis. Bombardearam ele. Sabe qual foi o fim desse médico? Hospício. Internaram ele à força no hospício, porque ele achava que tinha que lavar as mãos para não ter para as mulheres morrerem. Depois de algumas décadas se descobriu as bactérias e tal, mas ele já tinha morrido louco no hospício. Então você vê, gente, as pessoas não se dizem cientistas, mas não se abrem para as evidências. Né? Eu sigo a ciência, mas a minha ciência cega, que tem que tudo se encaixar dentro daquilo que eu acho que é o certo. Então isso não é uma visão científica. Quando vem alguém que fala assim, não, mas a psicologia não funciona. A psicologia, imagina, você trabalhar o emocional para mudar a saúde física. Não, constelação, como é que você prova que... Gente, seja cientista. Espírito científico é você olhar fenomenologicamente o que acontece. Funciona? Dá resultado? Talvez eu não saiba ainda explicar como isso funciona, mas funciona. Né? Então a história do Semmelweis, quem quiser ver, pesquisar, enfim... É uma história que, de uma maneira trágica, mostra isso. Quantas pessoas, né? Os próprios pesquisadores lá que falaram, Galileu, né? Que falou que a Terra não era o centro e tudo mais. Muita gente morreu por causa disso. Né? Não, isso não é verdade. Vamos matar quem fala que é diferente. Gente, vamos ter abertura. Vamos ter abertura para olhar para isso. Quando eu e o Ari falando, não, vamos cuidar do emocional, vamos trabalhar essas questões, porque isso tem a ver com a saúde e tudo. Tem gente que já entende, não, é verdade. Saúde física e mental estão integradas, nós precisamos cuidar de ambos. Nós não somos só corpo e nós não somos só espírito ou mente ou alma, como você queira chamar. Nós somos um ser que integra tudo isso, né? Então vamos aprender a cuidar disso tudo. Com certeza. E aí então, para quem quer trabalhar isso na prática e encontrar com a gente pessoalmente, né, aqui em São Paulo, a gente vai estar dia 4 de dezembro, o dia inteiro, fazendo um workshop, vai ser o dia todo, né? Não é uma imersão, a gente entra de manhã e sai às 18 horas. Tem lá a programação projetocalma.com, né? www.projetocalma.com. E aí o Roberto tem o curso que faz, os grupos também. Fala um pouquinho disso, Roberto, também que é legal falar sobre essa questão dos grupos, ou não? Opa, tinha travado aqui. Deu uma travada. Quer falar um pouquinho do curso? Não, o Projeto Calma não Projeto Calma, dos teus grupos. Projeto Calma joga para o site. Aí a gente vai fazer. Mas como travou, eu não sabia do que estava falando. Da tua agenda. Não, a agenda continua assim, com os atendimentos presenciais, online, os encontros semanais. Toda terça-feira à noite a gente faz o encontro sistêmico, que é o grupo de estudo.
a gente faz dinâmicas sistêmicas, constelação online, em grupo que a gente estuda os temas. Né? Ontem o tema foi os conflitos interpessoais, então uma visão sistêmica de como os conflitos começam e como eles podem ser solucionados, para onde o conflito olha. Então a gente sempre vai estudar de uma maneira sistêmica, toda terça-noite. Sábado passado a gente teve o grupo de constelação presencial, foi também muito legal, muito profundo, né? E estamos aí, seguindo as redes sociais, a mim, seguir o Ari, vocês vão ver o que a gente tem feito, as nossas lives, né, gratuitas, os textos que a gente coloca, vídeos, né, e os eventos que a gente faz também, e todo mundo está convidado a participar. É um prazer contar com pessoas que nós chamamos assim, buscadores, como nós somos também, né? Pessoas que buscam fazer algo por si, fazer algo pelos outros, mas de uma maneira saudável. Olhar para isso, olhar para o saudável é fundamental. Então, agradeço sempre, né? Agradeço por todos que estão aqui e por todos que participam. Quem participou dessa live, se por acaso veio através do meu canal, né, através do meu Instagram, Ari Brito, segue lá, se por acaso você ainda não estiver seguindo, provavelmente siga, e também segue o Roberto Devsky, porque é legal seguir os dois, porque a gente, agora dia 19, 20, 21, a gente vai fazer o Eleve-se, que é a imersão, a gente está voltando agora com as imersões, dia 4 de dezembro o Projeto Calma, e dia 17, 18, 19 de dezembro a gente vai fazer o Marca Pessoal. Então, assim, a gente está voltando aos pouquinhos a realizar os treinamentos presenciais, e aí eu não vou ficar aqui, né, a gente precisa ficar divulgando, mas é só seguir lá no Instagram que tem essas divulgações, e quem escreveu alguma coisa aí no chat e quiser tirar alguma dúvida ou quiser realmente perguntar e ter resposta, manda uma mensagem lá pelo box pra gente e a gente conversa no individual, porque todas as pessoas que mandarem mensagem, a gente responde. Eu e o Roberto, a gente tem isso em comum, que a gente não deixa ninguém sem resposta, tá bom? Roberto, gratidão pela tua participação. Eu não sei se a Cida, a dona Cida, é suspeita, mas a Cida falou que foi a melhor live que a gente já fez. E eu sei que ela assiste todas as lives que a gente faz, então eu acho que ela deve ter alguma propriedade para fazer esse comentário. Eu particularmente gostei muito, foi muito prazeroso e agradeço a audiência. Certamente a audiência foi a maior mesmo das lives que a gente já fez até agora. E depois, se por acaso você gostou e quiser que outras pessoas assistam, vai estar lá no meu IGTV. Você pode mandar um aviãozinho para as pessoas, para elas assistirem, se você achar que é relevante esse conteúdo que você ouviu aqui. Muito obrigado, bom descanso para vocês, boa semana e a gente se encontra. Boa semana, gratidão. Até. Valeu, abraço. Abraço.